Você não entendeu bem o cristianismo. Sabia? É isso mesmo. Você acha que entendeu o cristianismo? Talvez você conheça as histórias bíblicas, frequente uma igreja, ore antes de dormir, mas eu te garanto, se você não compreendeu estas verdades que eu vou falar neste vídeo, talvez você ainda não tenha compreendido exatamente bem a realidade do cristianismo. Vale ressaltar que eu trarei algumas e não todas essas verdades que são fundamentais para entender o cristianismo. Eu organizei tudo isso em 4 blocos. Tudo começa com Deus, o problema da criação, a resposta de Deus e o que tudo isso exige de nós, a nossa resposta. Pessoal, já aproveita, se inscreva no meu canal, curta este vídeo. Não te custa nada e me vale muito. Bloco 1. Tudo começa com Deus. O cristianismo não começa com o homem, sabia? É incrível, mas existem pessoas que se acham o centro do universo. O cristianismo ensina, então, que tudo começa com Deus. Isso muda tudo. 1. Existe um Deus, de fato. Ele é real, presente e santo. Isso é totalmente oposto à ideia de que Deus é apenas uma invenção humana da necessidade do homem. O homem deseja, tem a necessidade de um ser superior a si e ele cria um Deus para suprir as suas necessidades. Não, ele não é uma projeção psicológica, como dizem o ateísmo moderno e certas correntes da psicologia. Essa é a primeira verdade fundamental para se entender. 2. Ele é único, não há ninguém como ele. Isso confronta o pluralismo religioso, que diz que todas as religiões levam igualmente a Deus. Isso não é verdade. Então, se você diz, eu sou cristão, mas eu entendo que o cristianismo é apenas a mais correta das religiões, o cristianismo é uma dentre várias correntes, então você não pode ser considerado um cristão. 3. Trindade. Essa doutrina confronta tanto o unitarismo e o islamismo também. Em Deus existem 3 núcleos pessoais. Na Bíblia, a gente consegue identificar e distinguir os 3 núcleos pessoais muito claramente. E negar isso é negar as Escrituras. É claro que existem hoje os chamados cristãos unicistas. Eu entendo sim que esse assunto é pauta de debates durante toda a história do cristianismo, basicamente, mas eu entendo que claramente a Bíblia afirma que existe um Deus e, ao mesmo tempo, 3 núcleos pessoais diferentes. Um não é um outro. Existe também o que é chamado modalismo. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se manifestava como Pai. Aí, no ministério de Cristo, Deus se manifestou na figura de Cristo. E hoje, por exemplo, ele se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Isso é o modalismo, isso também está errado. 4. Ele é o Criador de tudo. Céu, terra, vida, eu e você. Isso vai em contraste com a visão materialista, que afirma que tudo, por exemplo, surgiu misteriosamente do acaso. Sim, sem propósito. Não, o cristianismo não prega isso. Existe um Deus e a criação, ela é criação, ela foi criada por um ser superior que é Deus. As Escrituras afirmam que é Deus. 5. Deus é um ser pessoal. Por exemplo, ele pensa, ele ama, ele se relaciona, se comunica, ele se entristece, ele tem ira, sim. Tudo isso são sentimentos pessoais que Deus tem. Isso vai contra, por exemplo, o panteísmo, que vê Deus como uma energia pessoal, ou o deísmo, que diz que Deus não se envolve com a criação. Ele até criou, formou o universo, mas
deixou para lá, não se envolve por aqui não. Isso vai contra o cristianismo. Aqui vale ressaltar mais uma vez, Deus se entristece e Deus tem ira. E mais, ele vai levar aquelas pessoas que não creem nele para o inferno. Isso é uma verdade bíblica. Essas atitudes não ferem de modo algum a divindade e a bondade de Deus. 6. Tudo vem dele. Tudo que é bom, justo, belo e verdadeiro tem origem nele. Isso vai ao contrário de, por exemplo, o relativismo moral, que afirma, dentre outras coisas, que o bem é algo subjetivo. Existe o bem e esse senso de bem, ele é subjetivo. O ser humano, ele cria e dá esses padrões que, na verdade, não são absolutos, são relativos e são criação do homem. Não. 7. Ele é o mantenedor e o sustentador da criação. Essa doutrina desafia a ideia de que o universo se mantém por si só, como se fosse uma máquina autônoma, autossuficiente, independente e que está governando a si mesmo, ou até que na verdade não está governando a si mesmo e tudo está indo para o caos, para sei lá onde e sem destino nenhum. Não. O cristianismo entende que a criação, este mundo, está sendo sustentado por Cristo, por Deus. Deus está mantendo tudo, está direcionando, está levando tudo isso a um objetivo final. 8. Nós, seres humanos, fazemos parte da criação. Apenas isso. Não somos nada além disso. Isso vai em oposição à ideia de que somos os donos, principalmente de nós mesmos, totalmente independentes e autossuficientes. Não precisamos prestar conta para ninguém, para nenhum ser superior, muito menos, né? Isso vai totalmente contra o cristianismo, o que as escrituras pregam. Aliás, pessoal, sobre o ser de Deus, tenho já um vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto. Depois que você assistir todo esse vídeo, você corre para lá e assiste este vídeo aqui, tá bom? É muito interessante e importantíssimo. Bloco 2. Há algo de errado com o homem e com toda a criação. Você consegue perceber isso? Essa visão vai contra o otimismo antropocêntrico, que afirma que o ser humano é essencialmente bom e que o mundo está evoluindo para melhor. É claro que existem algumas correntes cristãs ortodoxas que entendem sim que o mundo vai melhorar cada vez mais até que o reino de Deus se instaure de forma plena aqui nessa terra. Mas eles não afirmam que o homem é essencialmente bom. Não. Existe uma dor, uma ferida, algo de mal no ser humano. Mas e você? Você consegue perceber que há algo de errado olhando assim para o mundo, as coisas que acontecem? Aliás, vou te fazer uma pergunta mais constrangedora. Olhando para si mesmo, você consegue identificar que há algo errado com você? Você consegue identificar que você não é perfeito? Você consegue identificar que no seu ser há uma sede por algo superior a você mesmo? Algo está errado. 2. Devemos tudo o que temos e recebemos e somos a Deus. Não temos méritos nenhum. Isso é totalmente contrário ao pensamento secular que diz: eu conquistei tudo com o meu próprio esforço, méritos meus, não precisei de ninguém, principalmente de Deus. Não. O cristianismo vai totalmente contra essa ideia. É lógico que com isso eu não estou desmerecendo o esforço do ser humano. O ser humano precisa se esforçar, se valorizar, mas esta valorização não pode ultrapassar e se tornar idolatria e tomar o lugar de Deus, que isso acaba sendo destrutivo espiritualmente. 3. Apesar do que eu falei um pouco anteriormente, que o ser humano apenas faz parte da criação e não é nada além disso, o ser humano, se comparado com as demais criações, está em um nível sim diferenciado.
os seres humanos são diferentes das outras criaturas. Essa verdade é contrária ao naturalismo, que, por exemplo, nos coloca em pé de igualdade com as demais criações, com os animais evoluídos, sem distinção moral e espiritual. Somos, na verdade, essa escritura diz, a imagem de Deus. Aliás, tem outro vídeo aqui que eu falo sobre esse assunto, importantíssimo, muito interessante. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você corre para lá e assiste esse aqui também. Bloco 3. A resposta de Deus. Quanto a tudo isso, que existe algo errado com o mundo, comigo, com você. E quanto a Deus? Ele está indiferente? Não. O cristianismo é isso. Aliás, o resumo dele é a revelação do que Deus fez e faz para nos salvar. Então Deus não é indiferente a todas essas calamidades e esse estado de queda em que a realidade se encontra. Nós precisamos entender para isso a natureza e a obra de Cristo, a sua encarnação, a sua morte, ressurreição, saber definir cada um desses elementos e o que ele significa. Entender tudo isso vai diretamente contra a visão liberal e simbólica da fé, que trata Jesus como apenas um mestre moral, por exemplo, não como um salvador. A natureza de Cristo, ele é quem? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu acho que Cristo é mais Deus do que homem. Não, ele é mais homem do que Deus. Não, ele é só homem. Não, ele é só Deus. Não. Cristo, ele é Deus e homem. Debatendo sobre esse assunto, a ortodoxia da igreja fez uma definição, que Cristo é 100% Deus e 100% homem. É uma bela explicação para que a nossa mente possa compreender um pouco mais a natureza de Cristo. Então, por exemplo, se você é daquela pessoa que diz, eu creio em Jesus, mas eu não acredito que ele é Deus. Não acredito não que ele se encarnou, que ele ressuscitou, então não acredito. Tudo isso é no máximo um simbolismo. A ressurreição que é contada na Bíblia significa tal coisa, a sua encarnação significa tal coisa. Você acha que Deus vai se encarnar? Eu não estou aqui desfazendo da sua opinião sincera. Eu só estou colocando que, se essa é a sua posição, você não entendeu bem o cristianismo. Você deve considerar seriamente a possibilidade de você não ser um cristão. Último bloco. 4. E agora? O que isso exige de nós? O cristianismo não é simplesmente sobre o que Deus fez, mas também sobre como devemos responder ao que ele fez e faz. 1. Precisamos entender que existe a realidade da vida após a morte. Isso contradiz, mais uma vez, o materialismo, que afirma que tudo acaba na morte. E também, por exemplo, o reencarnacionismo. 2. Na realidade do juízo. Sim, existe um juízo, um período, uma ocasião, em um determinado momento, no fim desta era, em que todos os atos e todo mundo será julgado. Isso é totalmente oposto à ideia popular de que, não, inferno, condenação, Deus se irá? Não. Deus é apenas amor, não julga ninguém. Não, na verdade isso está errado. Veja lá o meu vídeo sobre o ser de Deus. Nós não podemos separar os atributos de Deus. Se você assistir esse vídeo, você vai conseguir entender bem essas questões. 3. Na necessidade de arrependimento. Isso vai contra a mentalidade moderna que diz, siga o seu coração, sempre. Seja você mesmo e nunca se questione, nunca permita com que algo que não venha do seu interior te confronte. Não. O ser humano, como vimos, está em estado de queda, existe algo errado e se você ver o vídeo que fala também sobre o ser do homem, você vai compreender um pouco mais o que as escrituras e o cristianismo diz sobre a realidade do ser humano, quem ele é, quem eu sou, quem você é.
3, na necessidade do perdão. E perdão aqui não é só aquele que necessitamos de Deus, mas é aquele que nós devemos dar ao nosso próximo. Prestou atenção? É um dever. Perdoar é um dever. Isso vai em oposição à cultura do cancelamento, por exemplo, do orgulho ferido e da vingança. 4. Na necessidade da gratidão, que confronta o espírito do consumo, do mérito, do merecimento, da insatisfação constante. Você sabia que muitas das suas angústias simplesmente desapareceriam se você fosse mais grato? Sim, na verdade isso serve para você e serve para mim também, serve para todos nós. A ingratidão é uma marca essencial do homem caído. E ser grato aos que estão à nossa volta, mas principalmente a Deus, faz parte da restauração que Cristo faz em nós. 5, na necessidade da humildade, que vai contra a idolatria do eu, o narcisismo das redes sociais. Pessoal, muito obrigado por ter chegado aqui. Se inscreva no meu canal, não perca tempo, se inscreva agora. Neste vídeo eu quis mostrar que o cristianismo não é um detalhe apenas da vida, é uma verdade sobre a vida, é uma cosmovisão. Percebe que todos esses elementos que foram destacados por mim nesse vídeo interferem e muda totalmente a vida de toda e qualquer pessoa, faz com que ela olhe a realidade de forma completamente diferente. Se você leva em consideração esses elementos, e se você não leva em consideração esses elementos, o seu estilo de vida, a sua visão de mundo vai ser totalmente diferente. Se você leva em consideração apenas parte desses elementos, a sua forma de ver a vida será também totalmente diferente. Então, este é um assunto fundamental. Para ser cristão, é necessário estar convencido de todos esses elementos. Agora, se existe algum desses elementos que foram citados aqui, que você sinceramente olhe para o seu coração, para a sua mente e fala: olha, eu não sou totalmente convencido sobre esse assunto. Deposite essa dúvida perante Deus, porque quem convence da verdade é o Espírito Santo. Esse foi um vídeo um tanto provocativo, mas a principal ideia e o principal recado que eu quero dar para você é que, se dentre todas essas doutrinas, uma sequer você ainda não é plenamente convencido, ore a Deus, derrame, deposite a sua dúvida perante Deus, que Ele é poderoso e Ele tem o poder para convencer você de toda a verdade, assim como a mim, tá bom? Pessoal, se você nunca ouviu sobre essas questões, talvez agora esteja começando a entender o que significa ser um cristão de verdade. E se você já ouviu isso 1000 vezes, ouça mais uma vez, com o coração aberto. Porque entender o cristianismo é, antes de tudo, ser transformado por ele. O ser humano, ele não muda por ouvir a verdade apenas uma vez. Na verdade, ele ouve a verdade, ele ouve mais uma vez a verdade, ele ouve mais uma vez a verdade, ele vai se transformando, ouvindo a verdade que ele já sabia. Pessoal, importante, eu tenho uma série aqui no canal, Entendendo o Cristianismo, tá bom? Eu vou deixar o link dela aqui, você clica e assiste lá todos os vídeos que já tem e que eu estou gravando e que eu ainda irei gravar. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por ter chegado aqui e até o próximo vídeo.